Salve, salve! Eu sou Marcos Cavalcante, professor da COP, coordenador do CRIS, Centro de Referência em Inteligência Estratégica. Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Inspira, que tem como foco trazer para você reflexões sobre como o conhecimento pode gerar valor para as organizações e na sua vida pessoal e profissional. Eu sou o César Campos, administrador, sou diretor da Inconscious Produções e sou um ex-aluno do professor Marcos Cavalcante, que é eternamente aprendendo. Eu também. Nesse capítulo a gente vai falar sobre como o pensamento científico pode nos ajudar no dia a dia. Esse é um tema que é muito caro a mim, César, porque as pessoas têm uma ideia de que o pensamento científico é uma coisa complicada, uma metodologia cheia de fórmulas e algoritmos. Privilégio de alguns PhDeuses, né, que estão lá no Olimpo. E eu acabei de ler recentemente um livro que eu vou indicar depois para levar na bagagem, do Adam Grant, desmistificando isso. Para quem não conhece, o Adam Grant é um dos estudiosos mais influentes no mundo na área de recursos humanos. Como professor, além dele ser o mais bem avaliado na Wharton School, ele foi considerado um dos 40 melhores professores de administração. Nossa. Com menos de 40 anos. Ele tem PhD em Psicologia Organizacional na Universidade de Michigan e um bacharelado em Harvard. Então, assim, é um estudioso do assunto. E ele, no livro dele, ele procura desmistificar, né, essa história de pensamento científico. Então, assim, em uma palavra ou duas, o pensamento científico é todo mundo que é capaz de duvidar e de questionar o que está vendo à sua volta. Esse cara, quem duvida, quem questiona e corre atrás das respostas, é um cientista. Perfeito. Pode não ter o título, pode não ser um PhD, mas é um cientista. Pode não fazer uma teoria, mas pode observar, pode transformar a realidade, transformar a natureza pela reflexão. Exatamente. Então, a pessoa que é cozinheira é uma cientista, porque ela está ali transformando. Em determinados momentos, ela está agindo como um cientista. E transformando a realidade, os alimentos, né, os vegetais. A receita é uma fórmula. Exatamente. Então, assim, a maioria das pessoas, né, foi adestrada para ter convicção e detestar a dúvida, né? O Luiz Alberto Picchi, que é um psicanalista, tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: o que nos enlouquece não são as dúvidas, mas as certezas, né? O Stalin e o Hitler, eles não tinham dúvida. Eles tinham um monte de certeza que os judeus eram isso e os inimigos eram aquilo. E eram pessoas ensandecidas, completamente loucas, que mataram um monte de gente. Então, assim, o que nos enlouquece não é ter dúvida, é ter muita certeza. Então, esse é o primeiro ponto. Assim, o pensamento científico está ao alcance de qualquer um. Um dos comentários que eu mais gostei sobre um episódio anterior aqui do nosso podcast foi da minha mãe. Ela, quando eu falei sobre inteligência artificial, ela falou: poxa, Marcos, eu entendi tudo. Você não sabe a alegria que me deu. Quando a minha mãe entende o que é inteligência artificial e como isso afeta a vida dela no dia a dia, falei, poxa, isso é o que a gente quer fazer com esse podcast, né? Isso. Desmistificar a ciência, mostrar que a ciência está ao alcance de todo mundo e que todos nós, cada um de nós, pode ser cientista. Aliás, Marcos, eu acho que esse podcast, além dessa proposta do pensamento científico, divulgar conhecimento, ele está mexendo com uma coisa que eu não esperava, que é a autoestima. Perfeito. Hoje, você falando do pensamento científico e comparando a cozinheira, o chefe de uma cozinha está fazendo ciência em determinados momentos, o sujeito que constrói, que Exatamente. Tem que observar como vai fazer determinada coisa,
e que mostra que o pensamento científico está em todos os níveis sociais, econômicos, culturais, porque faz parte da vida. Claro. É só a gente se reeducar para não demonizar a dúvida e trabalhar com ela de uma maneira positiva. Meu avô dizia uma frase que ele falou assim: Marcos, na vida a gente quase nunca acerta. Mas assim, quando a gente acerta, acertou. Em todas as outras vezes, ou seja, quando a gente erra, a gente tem ali uma oportunidade de aprender. Isso é a essência do pensamento científico. Isso é fantástico, porque isso está no dia a dia. Não tem nenhum momento que você não se pergunte. Mas a gente foi educado para punir o erro, né? A gente errava, tirava 0 na prova. Quando o erro talvez seja essencial do processo de aprendizado, né? Fundamental, foi o que a tecnologia trouxe, né? Da tecnologia de informática, trouxe muito, que a gente erra toda hora e acaba aprendendo. Claro, se a gente estiver preocupado com isso. Sim. Tem gente que erra e não está preocupado em aprender com aquele erro, né? Então, assim, o nosso autor aqui, o Adam Grant, ele sugere 4 diferentes formas de ver o mundo. Achei muito interessante isso também. A primeira delas é o pastor. São aquelas pessoas que, né, um pastor de uma igreja e tal, as provas não são necessárias, basta a fé. Né? Essas pessoas agem apenas com base na fé e não buscam respostas. O pastor falou, está falado, fim de papo. E com a fé as coisas estão prontas. Exatamente, e fixas, né? Eu não posso mudar. É. A segunda maneira de ver o mundo é a do advogado. O advogado não está preocupado com a verdade, ele está preocupado em ganhar a causa. Então, o que importa é destruir o oponente, o acusador e salvar a vida do seu cliente, mesmo que ele seja culpado, no limite. Sim. Né? Então, é uma outra atitude onde você não está buscando a verdade, você está buscando defender uma causa. A terceira também é parecida, é o político. O político, ele cria um inimigo a partir da onde ele vai atacar aquele inimigo e dizer que ele é o cara do bem e aquele cara é o cara do mal, uma visão binária do mundo. Sim. Né? O que importa é defender a ideologia e, mais uma vez, não a verdade. E a quarta forma de ver o mundo é o que ele chama de cientista. São aquelas pessoas que procuram se basear em dados e evidências na busca da verdade. Um cientista de verdade não está preocupado em provar a tese dele, como pastor, ou advogado, ou político. Ele está preocupado em buscar a verdade. Se os dados e evidências contradizem as crenças dele, o cientista muda de opinião, porque ele vai querer aprender com a realidade. Então, é simples assim. Qualquer um de nós pode ser um cientista dentro desse conceito. Basta que ele não fique preso a dogmas, a crenças ou a afirmações baseadas em ideologia ou outros aspectos. Então, assim, o cientista é o cara que está buscando a verdade. Muito interessante isso. Tem porque eu me lembro, algo assim que me chamou muita atenção, é que nas escolas, uma coisa que sempre acontecia, às vezes, nas salas de aula, quando a gente é pequeno mesmo, fazer a pergunta. Precisa ter coragem. O sistema não permite, inibe. Então, o que mais me chamava a atenção é que, às vezes, os colegas fazem um pequeno bullying quando alguém pergunta alguma coisa. Como se estivesse puxando o saco do professor. Isso, ou então como aquela história, aí não está entendendo nada, esse não é inteligente, entendeu? Exatamente. Tem uma educadora sueca que diz assim, se o professor faz uma pergunta na sala de aula cuja resposta está no Google, essa pergunta está errada, porque não faz a pessoa pensar. Sim. Ele só tem que decorar a resposta. Então, o papel da escola tinha que ser o contrário, estimular as perguntas, né? E você sabe, eu como administrador, trabalhei em empresa pública, privada, um dos grandes problemas disso é que isso gera consequências enormes na vida profissional. Exatamente. Porque as pessoas começam a ficar com vergonha de dizer que não sabem ou de perguntarem, né? E isso gera uma série de problemas de acidentes de trabalho, gera problemas de relacionamento, claro. Você não pergunta e gera até problemas de
entre aspas, incompetência, porque você entende uma coisa e não pode perguntar mais nada, você faz aquilo que você entendeu e o outro chega Ou faz e diz, sem entender, né? ou sem entender, ele diz, fez errado. Não fez errado, Exatamente. foi mal explicado. Na minha adolescência, César, acho que você sabe disso, mas na faculdade eu participei de um grupo de esquerda que era stalinista. Sim, mas na geração nossa, quem É, não muita gente. participou. Eu li toda a obra do Lenin. E uma das grandes questões assim para mim foi como rever isso, né? Admitir que o Stalin é um assassino, é um cara que matou e perseguiu por causa de ideologia. Então, assim, um cientista não pode. E eu vejo até hoje, o que me espanta é que até hoje, na política, a gente vê muito isso. As pessoas defendem uma. O cara fala a maior barbaridade do mundo, mas a pessoa defende o que ele falou porque é uma determinada pessoa que ele concorda do ponto de vista político. Isso para mim é anti-ciência. E é estranho. É o escravo, né? Porque não tem nada de racional. Exatamente. Então o livro, vou ler algumas passagens aqui, porque acho que ele vai poder falar melhor do que eu sobre esse outro tipo de olhar, esse olhar do cientista. Sim. Né? Então, assim, um cientista duvida do que sabe, tem curiosidade a respeito do que não sabe e atualiza suas opiniões diante de novos dados. Ser cientista não se trata de uma profissão, é um estado de espírito, uma forma de pensar diferente daquele que prega, que advoga e que faz política. Entramos no modo cientista quando buscamos a verdade. Fazemos experimentos para testar hipóteses e encontrar conhecimento. As ferramentas científicas não são exclusivas de pessoas com jaleco branco e tubos de ensaio, e não precisamos passar anos com um microscópio para poder utilizá-las. Então, assim, isso é uma ideia... Marcos, tem uma coisa interessante nessa passagem, né, que é essa postura, né, de buscar a verdade, que uma coisa que as pessoas às vezes não ficam muito atentas é que a verdade ela sempre muda. Exatamente. Ela não é uma coisa Faz estática. parte da ciência. É verdade. E seria interessante você falar um pouco sobre isso. Sem Como dúvida. É que vários pensamentos científicos... Todo mundo, eu sou de uma geração que ovo foi criminalizado há algum tempo atrás, porque o colesterol, não sei o quê. Não podia comer ovo, não podia comer manteiga. Era margarina que estava entrando no mercado, uma jogada de marketing fantástica. E eu agora, lidando com a doença, a minha nutricionista, ela falou, carne vermelha era outra coisa que foi demonizada. Ela falou, não precisa demonizar a carne vermelha, tudo é uma questão... Então, assim, a ciência é a oportunidade, o papel do cientista é questionar as verdades, né? Se ela for uma questão, se ela se mostrar mais forte que... Né, ela vai continuar sendo verdade. Senão, eu vou rever Se minha não opinião. tiver prova em contrário, ela Exatamente. se mantém. Nós vivemos muito isso, Marcos, essa questão da ciência com a pandemia. É verdade. Que as pessoas duvidavam, outros inventavam as teorias malucas sobre a vacina, de vacina, cloroquina. E os cientistas, eu lembro que eles falavam, não, o que nós temos de evidência até o momento... Fundamental essa atitude, sabe? A gente sair das nossas bolhas, onde a gente fica sendo influenciado por pessoas que vão dizer o que a gente já gostaria de ouvir. E ele faz um alerta muito interessante aqui. Ó. Cientistas se transformam em pastores quando apresentam suas teorias favoritas como verdades absolutas e encaram críticas como sacrilégio. Esses cientistas, os médicos que propunham a cloroquina, por exemplo, é um exemplo disso. Não tinham evidências nenhuma que dissesse que a cloroquina era efetiva contra... Era uma questão de fé. Era uma questão de fé. Ele era um pastor. achava que aquilo era assim, ponto. Exatamente. Que é anticientífico isso. Totalmente. Né? Então, os cientistas podem dar uma guinada para o terreno político quando permitem que suas visões sejam influenciadas por popularidade e não por precisão e respeito aos dados e evidências. Isso é comum também. O cientista sabe que se ele falar de um determinado jeito, ele vai ganhar mais likes, né? Isso, exatamente. Enfim, são várias dicas que esse livro traz, eu aconselho fortemente. Outro dado interessante, me lembrando da pandemia, que foi uma coisa assim, que eu fiquei muito marcado na minha vida, essa experiência da pandemia, que é essa postura do cientista que
fica acreditando numa coisa sem nenhuma racionalidade, e ele acaba, quando é questionado, ele vai para o papel do advogado. Isso aí. Ele tem que ganhar a discussão. Que fica mais irracional ainda, porque ele não está mantendo... E os algoritmos reforçam a polarização e essa atitude, porque isso dá mais audiência, engajamento, as pessoas entram lá. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não entrar nessa de ficar numa bolha. Então, assim, quando a gente está no modo cientista, a gente se recusa a deixar nossas ideias se transformarem em ideologia. A gente não parte da ideia que a gente já tem resposta para tudo. A gente aceita a dúvida. A gente não prega com base na intuição. A gente procura dados e evidências. Então, assim, pensar como cientista exige mais do que apenas reagir com a mente aberta. A gente tem que manter a mente aberta de uma forma ativa, né? Nós temos que buscar os motivos pelos quais podemos estar errados, diz o autor aqui. Não motivos pelos quais devemos estar certos. Isso é muito interessante. É muito interessante. Você argumenta a favor. O que eu posso estar falando que está errado, né? Para reforçar o teu argumento, se estiver certo, né? E revisar nossas opiniões com base no que descobrimos. E, por fim, ele fala aqui, isso raramente acontece com outros tipos de mentalidade. No modo pastor, mudar de ideia indica fraqueza moral, mas no modo cientista é sinal de integridade intelectual. No modo advogado, se permitir ser convencido por alguém é admitir a derrota, mas no modo cientista é um passo rumo à verdade. No modo político, reagimos de acordo com as chances de obtermos vantagens ou os riscos de desvantagens, mas no modo cientista nos transformamos diante de uma lógica mais precisa e de dados mais convincentes. Você fica feliz porque estava errado. Sim, né? Porque isso significa uma evolução. Lógico, você não está querendo defender nada, você está querendo descobrir mais coisas. Exatamente. Então, assim, o propósito de aprender não é confirmar nossas crenças, mas fazer a gente evoluir o nosso conhecimento. Então, assim, e o último aspecto que eu acho que ele fala, que eu acho que é interessante, é sobre a humildade. Nossa! Eu fui pesquisar de onde vem essa palavra. A humildade veio do grego humus, que significa terra. Então, humildade não é ser fraco ou aceitar a humilhação, mas é ter o pé no chão, é se comportar com simplicidade, sem arrogância, com respeito ao outro, escutando o outro, né? O pensamento científico prefere a humildade ao orgulho, a dúvida à certeza e a curiosidade em relação à conclusão, né? E a fazer as coisas. Então, o arrogante é ignorante, na verdade. Lógico. O cara que se acha o gostosão, na verdade, é o ignorante. Lógico, porque ele não está dando espaço para qualquer outra coisa que não seja aquela. Exatamente. Essa então, é a característica dele. É um livro que eu aconselho fortemente todo mundo a ler, porque vai fazer a gente refletir sobre a importância de ter um pensamento científico. Ô Marcos, eu li uma coisa há muito tempo, acho que devia ser, que abriu minha cabeça, devia ter um pouco mais da adolescência, que era o seguinte, esse pensamento científico, essa postura voltada para descobrir, para a descoberta das coisas, foi a partir de uma frase que eu li que dizia o seguinte, que a resposta é a frustração da dúvida. Porque a dúvida é ótima dela se manter dúvida. Quando você tem uma resposta, aquela frustração da dúvida, dizer, poxa vida, agora eu vou ter que arrumar outra dúvida. Outra dúvida e tal. Foi uma coisa assim que me deu assim uma outra visão. Pois assim. E a escola nos ensinou a ter certeza, né? A eliminar a dúvida. E valorizar, né? Exatamente. Pior, valorizar quem sabia, quem decorava, quem não se perguntava. Todos nós nascemos cientistas, na verdade é essa. Nós nascemos curiosos, nós nascemos pessoas... A coisa que mais me frustra é ver um olhar de um jovem assim, blasé, sem gana, sem vontade de aprender. A coisa que mais me encanta é ver uma criança querendo descobrir tudo, olhando uma abelha, vendo o caminho da formiga, mexendo na terra, porque é esse estímulo da curiosidade que vai fazer a gente ser um cientista. Perfeito. Né? É só isso. Não é título, nem é nobreza.
Vamos lá então para o nosso... Qual é o que nós levamos na bagagem de hoje, depois dessa conversa tão profunda? Pois é, para levar na bagagem, eu aconselho então todo mundo a ler esse livro, tem em português. Pense de novo, O Poder de Saber o que Você Não Sabe. É do Adam Grant. É um livro que já é vendido há algum tempo e é recomendado, da Sextante, a editora Sextante. E eu acho Você que... pode ler de novo o título, que ele tem uma coisa muito interessante. Pense de novo, O Poder de Saber o que Você Não Sabe. Nossa, isso é interessante, bem interessante mesmo. Muito porque bom. A gente ignora o que a gente não sabe e aí não dá certo. Muito bom. Então é isso. Vamos ficando por aqui, né, César? Com a certeza de que gestão se faz com inteligência, né? E com dúvida. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de compartilhar com os amigos. Dá um like e compartilha para quem você conhece e que certamente vai gostar também. Um grande abraço e nos vemos na próxima semana. Bom abraço para todos e lembrando o seguinte, que as pessoas se perguntem por que foi tão bom esse podcast. Esse podcast Inspira foi gravado nos estúdios da Inconscious Produções.